Olá, meus alunos e minhas alunas, tudo bem? Aqui é o professor Everton Salles, professor de português. Espero que vocês estejam bem. Vamos para mais uma aulinha de português. Conteúdo de hoje, continuação de pronomes, certo? Então hoje nós vamos falar um pouquinho de pronome demonstrativo, indefinido, interrogativo e relativo, que é a parte mais complexa de hoje, certo? Então, galera, para começar, vou começar aqui com o pronome demonstrativo, certo? O pronome demonstrativo, ele tem alguns empregos, né? Como eu vou detalhar aqui. Ele pode fazer referência no espaço, no tempo e no contexto. Então, uma hora ele vai fazer referência a um tempo presente, passado ou futuro. No espaço, se o objeto está próximo, afastado. No contexto, se já foi retomado, se você ainda vai citar e por aí vai. Eu vou detalhar isso aqui nos exemplos, tá bem? Então, o primeiro momento aqui é só para você fazer uma identificação, né? Tendo em vista que a maioria já deve ter estudado isso em algum momento. Então, por exemplo, eu tenho aqui, esta mochila é nova, né? Então, eu tenho aqui o meu pronome demonstrativo, ó. Esta. Claro, depois eu vou detalhar. De certa forma, o esta está indicando que a mochila está próxima à pessoa que está falando, né? Depois eu tenho aqui, ó, roubaram aquela moça. Então aqui, ó, está o meu pronome demonstrativo aquela. Claro que aí no espaço demonstra que a pessoa está afastada das duas pessoas do discurso. Aqui eu tenho o seguinte: sempre estudo as regras de pontuação, porque tais regras me ajudam a organizar o texto. Veja que eu tenho meu pronome demonstrativo, ó, tais. Se você observar a frase, tais regras, ele está fazendo referência, ó, às regras de pontuação, ó. Algo que já foi citado, tá certo? Agora, preste atenção. A identificação até aqui, ela é tranquila, tá? Agora, preste atenção que você tem um detalhezinho. Não anotei o que o professor escreveu no quadro. Aí tem um detalhe que você vai precisar para agora e um pouquinho mais para o futuro. Por exemplo, você conseguiria identificar com tranquilidade o teu pronome demonstrativo? O quê? Qual o? Tem o O ali, tem duas vezes a letra O. Qual seria, o primeiro ou o segundo? O segundo? Não, mas aí o segundo não pode, porque está acompanhando o substantivo, né? É um artigo. É o primeiro. Aí eu lancei uma observação para facilitar a sua vida. A observação é a seguinte: o a ou as, na condição de pronome demonstrativo, né, geralmente eles vêm seguidos da preposição de ou do pronome relativo que. Aí nesse caso, o que você pode fazer também? Claro, você vai observar que ele vai estar substituindo e você pode trocar por aquele, aqueles, aquela, aquelas ou aquilo. Então, veja como vai acontecer aqui, ó. Não anotei o que o professor escreveu, ó. Não anotei, aí você vai fazer o seguinte, ó. Não anotei. Ó, não anotei aquilo que o professor escreveu, tá vendo? Então, se esse o é um demonstrativo, aí você tem isso aqui, ó. Automaticamente esse que, ó, ele é um pronome relativo, ó. Ele vai retomar o termo antecedente, ó. Tá vendo? Essa relação é importante porque daqui a algumas aulas nós vamos estudar a parte de oração, né? E lá na parte de oração adjetiva, né, você sabe que ela é introduzida sempre por pronome relativo. Então você, volta e meia, vai precisar deste pacote aqui, ó, desta relaçãozinha do pronome, ó, demonstrativo e do pronome relativo. Então, beleza. Então aqui, ó, está o meu demonstrativo. Guarde essa relação. Depois eu coloquei assim: resolvi várias questões, porém não resolvi as de português. Se você notar bem, o as está substituindo questões, tá vendo? Ele é um demonstrativo. Veja que ele está vindo seguido, ó, da preposição de.
como eu havia colocado aqui, ó. Ó, como eu havia colocado aqui. E aí, claro, como eu falei anteriormente, você pode substituir o as ali, ó, por aquelas. Então, resolvi várias questões, porém não resolvi aquelas questões de português. Então, vou fazer a substituição, ó, aqui meu problema demonstrativo, ó. Aqui, então o meu as é meu problema demonstrativo. Fiz a substituição, tá vendo? E tem um outro elemento. Às vezes aparece em prova. Eu acho esse cara difícil de identificar. Se você nunca viu, preste atenção. Tá aqui, ó, essa observaçãozinha. O pronome o, na condição de demonstrativo, fará referência a uma oração. Ok? Claro, tem um detalhe que você precisa se ligar. Dependendo da questão, você pode ficar em dúvida se esse o vai ser um pronome átono ou se ele vai ser um pronome demonstrativo. Aí vale voltar algumas aulas. O pronome átono, ele sempre vai substituir coisa ou pessoa, certo? Já o pronome demonstrativo o, ele vai fazer referência a uma oração. E aí, claro, como eu coloquei aqui também, ó, você pode substituir este pronomezinho por isso. Veja só, tá assim. Pichar muro, nunca o fiz. O que você nunca fez? Pichar muro, ó. Tá vendo? Esse o está fazendo referência a uma oração, ó. E aí eu posso fazer o seguinte, eu posso substituir esse cara, ó, por isso, ó. Eu nunca fiz isso. Isso o quê? Pichar muro, tá vendo? Então, este o aqui, ó, vai ser o meu pronome demonstrativo. Quando esse cara aparece em prova, ele costuma dar um trabalhinho. Eu considero um pouquinho difícil identificá-lo. Por isso eu fiz questão de colocá-lo aqui, que é para você, pelo menos, já ter visto uma vez. Caso isso apareça na tua prova no futuro, você já não vai levar um susto. Tudo bem até aqui, rapaziada? Tudo bem? Então, beleza. Vou avançar. Agora você tem o seguinte. Agora eu tenho o emprego dos pronomes demonstrativos. Então, como eu falei na apresentação, ó, eu tenho três planos. Eu tenho o plano espacial, eu tenho o plano temporal e o plano contextual. Os dois primeiros são importantes. O mais importante de todos, sem dúvida, assim, pelo que eu vejo em concurso, é aqui, ó, o plano contextual, certo? Então, eu vou falar bem devagar, que é para você conseguir observar o que eu vou falar aqui agora. No plano espacial, você tem, por exemplo, um determinado objeto, aqui no espaço, certo? Só que eu vou precisar de três pessoas. Então, a primeira pessoa sou eu, né, a pessoa que está falando. A segunda está aqui, invisível, perto de mim. Beleza? É a pessoa com quem eu estou falando. E a terceira pessoa vai ser uma que está afastada de nós dois, certo? Então, a questão é a seguinte. Estou com um determinado objeto na minha mão. Primeira pessoa, eu. Então, já que eu vou fazer referência ao objeto, ele está perto de mim, então eu vou usar o este e variações. Então eu faço, ó. Esta caneta aqui é minha, porque o objeto está próximo à pessoa que está falando. Vamos supor que o objeto agora esteja próximo à pessoa com quem eu estou falando. Tem um cara imaginário aqui, ó. Só eu estou vendo. Beleza? A caneta com ele, eu vou fazer referência, ó. Essa caneta aí é vermelha. Ó, essa caneta aí é vermelha. Tá vendo? O objeto está próximo à pessoa com quem eu estou falando. Peguei um objeto e deixei com a pessoa que está lá atrás, no estúdio. Aí eu vou falar com o meu amigo imaginário, ó, aquela caneta lá, ó, é azul. Aquela caneta lá, ó, aquela lá é. O objeto está afastado das duas pessoas do discurso, certo? Beleza. Aí eu venho para a aplicação. Aí tá aqui, ó. Este telefone aqui é meu. Ó, o telefone tá aqui, ó, na minha mão, ó. Então, usei o este. Posso usar uma palavra para reforçar, ó. E aqui é a minha primeira pessoa. Tá vendo? Para indicar que tá comigo, ó.
próxima pessoa que está falando. Então, beleza. Agora, esse aí é teu, ó. Esse telefone aí é teu. Teu, segunda pessoa, com quem eu estou falando. Então, esse, ó, posso usar uma palavra para reforçar, ó. Esse aí é teu, ó. Segunda pessoa, tá vendo? Aquele telefone lá é dela. Ó, uso lá para dar um reforço, para mostrar que, de certa forma, ele está mais espaçado, mais distante. E aí dele, ó, terceira pessoa. Então, o emprego dos caras, ó, tá certinho. Não teve mistério. Tudo bem? Beleza? Então, vou avançar. Agora, eu vou para o plano temporal. O plano temporal, ele vai acontecer assim. Preste atenção. Você vai usar o este e variações quando você estiver no tempo presente. Certo? Você vai usar o esse e variações quando você fizer referência a um passado próximo ou ao futuro. Você vai usar o aquele e variações quando você fizer referência a um passado mais distante, mais afastado. Ah, professor, mas aí como é que eu vou saber? É um pouco subjetivo. Aqui no quadro eu fiz algo mais próximo que é para você conseguir notar a diferença entre eles. Aqui. Aqui está o pronome demonstrativo. Neste ano de 2023, eu quero viajar bastante. Veja, 2023 é o ano presente. Não acabou ainda, não é? E aí, veja, neste ano de 2023 eu quero viajar bastante. Então, eu estou no ano presente, certo? Já que ele não acabou ainda, então, beleza. Ele está bem empregado. Agora, olha aqui. Fiz o seguinte. No último domingo, eu fui à praia. Nesse dia, ocorreu um arrastão em Copacabana. Tá vendo? Ó? Veja que o nesse dia está fazendo referência ao último domingo. Ó. Não, passado próximo. Beleza. Então, ó, ele está bem empregado. Ó. Vou colocar aqui, ó, passado próximo. Agora, olha aqui. No próximo sábado, futuro. No próximo sábado, meu pai viajará. Nesse dia, precisarei cuidar dos meus irmãos. Veja que o nesse dia está fazendo referência, ó, ao próximo sábado, né? Então, tá de acordo, ó. Futuro, ó. Tá certo. Agora, olha o que eu puxei do baú. Em 1992, o Flamengo conquistou o 6º título nacional, ó. 1992, ó. Tá vendo? Coloquei um passado bem mais afastado que é para você conseguir observar. Naquela época, naquele ano, naquela época, ó, fazendo referência a 1992. Veja que é um passado mais afastado. Então, ó, naquela época havia muitos jogadores, havia muitos jovens no time. Ó. Então aqui, ó, eu tenho o passado mais afastado. Então, o cara tá certinho. Viu? Não é muito difícil. Beleza? Agora presta atenção. Este plano aqui é mais exigido, certo? É o plano contextual. Vou falar bem devagar que é para você conseguir captar a informação. Vai acontecer assim. Eu vou usar o este e variações quando aquilo que eu fizer referência estiver depois do meu pronome demonstrativo, certo? Então, este variações, quando eu fizer referência a algo que foi citado depois do meu pronome. Eu vou usar o esse e variações quando eu fizer referência àquilo que já foi citado. Então, o este e variações depois, esse e variações, estou retomando. Agora tem o terceiro caso. Você vai precisar utilizar o aquele e variações junto com o este e variações. Cuidado para você não fazer confusão.
Porque nos dois casos, eles vão retomar. Só que é o seguinte, preste atenção. O aquele e variações, já que eu tenho dois elementos, o aquele e variações farão referência ao elemento mais afastado. O este e variações farão referência ao último elemento citado. Certo? Ah, professor, mas importa a ordem? Eu preciso colocar o este primeiro e o aquele depois? Não, não importa. Não importa porque a referência vai estar exatamente no pronome demonstrativo. Então, mesmo que você coloque o aquele lá no final, não tem problema. Porque quando você olhar o aquele, você vai saber que ele vai pegar o mais afastado. E que quando você colocar o este, ele vai pegar o último elemento citado. Ih, professor, caraca, entendi não. Pô, complicado. Calma, vou explicar. Olha só. Um bom texto precisa ter estes elementos. Veja, quais são os elementos? Clareza, coesão e coerência. O elemento citado não está vindo depois do meu demonstrativo? Então, ó, eu vou usar o este e variações. Certo? Beleza, né? Aqui meu contra-regra. Eu tenho o seguinte, ó, ser sargento da FAB, esse é o meu sonho. Qual é o teu sonho? Não é ser sargento da FAB? Mas ele já não foi citado? Então, ó, aqui estou retomando. Tá vendo? Então eu vou usar o esse e variações. Agora se liga, presta atenção. Eu vou até colocar com cores diferentes. Eu tenho dois elementos no contexto, duas meninas, a Ângela e a Ana, são minhas amigas. Aí eu te pergunto, quem é que tem 30 anos? É a Ângela ou é a Ana? Aí você vem aqui na referência, ó. Olha o aquela. Eu falei para você que o aquela vai fazer referência ao elemento mais afastado? Então, ó. Então a Ângela tem 30 anos. E quem é que tem 28? A Ana, que é o último elemento citado. Viu? Não é tão complicado. Ó. O aquela pega o mais afastado, o esta, o último elemento citado. Você só não pode confundir e colocar o essa. Ah, professor, mas ainda agora você falou que o essa retoma. É verdade. Mas aqui é uma situação diferente, porque eu estou trabalhando com dois elementos no contexto. Muito cuidado. Os concursos adoram explorar esse tipo de situação porque o cara sabe como você vai pensar. Quem elabora a prova já foi aluno. Ele sabe que você vai cair nesse defeito. Mas não tem mistério. Tudo bem? Beleza? Então, vou avançar. Aqui eu tenho o tal do pronome indefinido. Indefinido porque vai deixar vago, né? Por exemplo, você pode pegar qualquer brinquedo. Veja que o qualquer, ó, deixa vago. Ó. Meu pronome indefinido. Alguém mexeu no telefone. Ó, alguém, ó. Pronome definido. Agora tem uma parada interessante, preste atenção. Isso dá uma ondinha de leve. Eu tenho o algum aqui e o algum aqui. Tá vendo? Ora ele vem antes, ora ele vem depois. Aí pode passar pela sua cabeça assim, pô, será que quando ele vem antes, quando ele vem depois, será que muda a classe gramatical? Ou será que muda apenas o sentido? Essa é uma boa questão. Aqui vai mudar apenas o sentido. Então, ou seja, independente da situação, ele vai ser um pronome definido. Só que, ó, algum aluno poderá participar do evento, certo? É positivo, alguém pode participar do evento. Algum aluno pode. Lá no de cima, aluno algum poderá participar do evento, ou seja, ninguém pode, nenhum aluno pode. Está barrado, certo? Então, aqui de certa forma, é como se eu tivesse um sentido positivo. E aqui, ó, vindo depois, ó, eu tenho um sentido negativo. Ó,
aluno nenhum poderá participar, ó, sentido negativo. E aqui, ó, algum aluno poderá participar. Ó. Independente do caso, ó, eu tenho um pronome indefinido. Estou citando isso porque é uma dúvida natural em sala de aula. O pessoal sempre esbarra nisso. Dá para compreender. Porque tem um segundo lance que vai acontecer agora. Aí sim, aí você vai ter a mudança de classe gramatical. Que é quando você tem a palavra certo e variações. Certo, certos, certas, certas. Qual vai ser o grande barato? Quando essas palavras vierem antes do substantivo, elas vão te indicar, elas vão te deixar um sentido vago, né? Que é inerente ao pronome definido. Quando vier depois, vai ser um adjetivo. Veja só, certas atitudes merecem aplauso. Veja, algumas atitudes, quaisquer atitudes. Veja que esse cara deixa um valor vago, né? Impreciso. Então, ó, quando vier antes do substantivo, então este camarada vai ser um pronome indefinido. Quando vier depois, ó, atitudes certas merecem aplausos. Veja, atitudes corretas, exemplares. Então, como está vindo depois do meu substantivo, este cara vai ser um adjetivo. Isso aí você tem que anotar, hein? E aqui também, ó. As atitudes foram corretas, ó. Foram corretas. Era para ter colocado aqui, ó. Foram certas. Ó, vou corrigir aqui. Ó, as atitudes foram certas. Veja, este camarada está vindo depois do meu substantivo. Então, ó, as atitudes foram certas, foram corretas, foram precisas, foram exatas. Então, este camarada vai ser um adjetivo também. Tudo bem até aí, rapaziada? Beleza? Então, é o seguinte, vou ali molhar a palavra rapidinho, vou ali tomar um café, vapt-vupt, volto já, e aí na volta, pronome interrogativo e pronome relativo. Valeu? Volto já, rapaziada.